Fala galera, sejam bem-vindos ao Papo Geográfico. No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. Vamos lá, pessoal. Mas primeiro vamos falar um pouco sobre o que são recursos naturais. Pessoal, como o próprio nome já diz, os recursos naturais são recursos que são extraídos da natureza. Esses recursos são extraídos da natureza para a gente poder fazer várias coisas e para poder atender às nossas necessidades enquanto seres humanos. Um grande exemplo de recurso da natureza, extraído da natureza, seria, por exemplo, a madeira, que é utilizada nas nossas mesas, em armários, em coisas do gênero. Então, isso é um recurso natural. A madeira é um recurso natural. Ele é transformado em uma mesa. A madeira, ela é transformada em um armário. Então, é um recurso que se transforma para poder atender às nossas necessidades, as necessidades do ser humano. Nós podemos classificar esses recursos em diversas maneiras. Uma das maneiras mais utilizadas é a classificação por tipo. Nós temos recursos que são biológicos, ou seja, esses recursos eles vêm de seres vivos. Isso pode ser desde um animal, a criação de animais para a alimentação humana. Então, o que é isso? Nós nos alimentamos, por exemplo, de carne de frango, carne de boi, de plantas também, alface, tomate, um arroz. Tudo isso é produzido e transformado para chegar à nossa casa, para nós podermos ter acesso a esse tipo de alimentação. Então, recursos naturais biológicos são esses recursos que são vivos, Legal? Então, nós temos também os recursos naturais hídricos. São recursos que nós retiramos da água, o próprio nome já diz. Então, pode ser de um rio, de um poço, de um aquífero. Então, esses recursos hídricos, na sua grande parte, se referem à água. Então, para nós podermos beber a água geladinha que tem aqui em casa, nós precisamos retirar essa água de algum lugar. E o recurso que nós tiramos seria de um poço, esse recurso seria retirado de um poço, seria retirado de um rio. E aí ele passa por todo o processo para poder chegar aqui nas nossas casas e para assim a gente poder tomar. Nós temos também os recursos naturais minerais, que são aqueles que vêm das rochas. Então as rochas são muito complexas e muito diferentes cada uma delas. Aparentemente parece que não, que toda pedra é igual, mas não é assim. Cada rocha tem uma função e tem minerais diferentes. Olha que interessante. Por exemplo, o alumínio. O alumínio é uma das coisas mais utilizadas para fabricar panela, celulares, computadores e diversas outras coisas. O alumínio é um tipo de recurso natural mineral. E nós temos também, por fim, os recursos naturais energéticos, que são aqueles que são utilizados para a gente poder gerar energia. O maior de todos os exemplos desse é o petróleo, que é um combustível fóssil que é extraído e transformado em várias coisas, entre elas a gasolina, que abastece diversos modelos de carros. Também tem o diesel, que também é um derivado do petróleo. Então os recursos naturais energéticos são esses que são utilizados, transformados para poder gerar energia. E depois de classificar esses recursos, nós podemos dividir eles em dois tipos, que são os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. O que isso significa? Recursos naturais renováveis, eles não têm um fim, eles continuam se renovando. Vamos usar um exemplo, que são as placas solares de energia. Elas não capturam a energia do sol e destroem ela. Elas apenas capturam a energia do sol e transformam em energia elétrica. E é uma energia que não vai acabar, essa energia do sol. Porque vai precisar o sol primeiro acabar para poder acabar a energia solar. Então a gente considera ela uma energia renovável. Outro grande exemplo são as usinas hidrelétricas, que elas são construções que são inseridas como uma barragem em um rio, e dentro delas tem turbinas. E essas turbinas, com o movimento das águas, a força das águas, elas transformam essa energia cinética, que é a energia da força das águas, em energia elétrica. Muito legal,
Então, esses são tipos de recursos naturais renováveis. Eles não vão acabar. E nós temos também os recursos naturais não renováveis. São aqueles recursos que têm um fim. Um grande exemplo que eu já citei para vocês é o petróleo. Existe uma reserva limitada de petróleo no mundo. E esse petróleo um dia vai acabar. Então o uso consciente desses recursos é essencial para a nossa vida. Aqui no Brasil nós utilizamos diversos tipos de recursos naturais. Nós temos regiões riquíssimas, também em diversos tipos de recursos. Vamos citar alguns exemplos como os minérios. O Brasil é rico em minérios, exporta de diversos tipos de minérios para o mundo todo. Temos o exemplo de Minas Gerais, que já foi muito rica em ouro. Só que devido à sua grande exploração incessante, essa reserva de minérios acabou. Então esse é um exemplo de um recurso natural não renovável que teve um fim aqui no Brasil. Nós também temos a maior reserva de água doce do planeta. Isso é um tipo de recurso que é essencial para a nossa vida. Então, nós sempre temos que utilizá-los pensando no futuro. Porque se nós utilizarmos as águas de maneira errônea, pode ser que acabe. E isso seria um grande problema para toda a humanidade. Então temos que preservar nossas águas aqui do Brasil. É importante trazer o termo sustentabilidade para essa discussão. Todos esses recursos naturais não renováveis que nós comentamos são essenciais para a nossa vida humana. Porém, nós precisamos utilizá-los de maneira sustentável. Ou seja, nós precisamos utilizá-los com consciência de que um dia eles podem acabar. E se eles acabarem, a nossa vida pode estar ameaçada. E não só a nossa vida, como a vida de diversos animais e seres vivos do nosso planeta. Então, conscientize-se, economize água, tenha cuidado com gastos indevidos de recursos naturais não renováveis. E esse foi mais um Papo Geográfico. Até mais, pessoal!